Ok. Boa tarde, né? Bem, hoje nós temos um tema, hoje não é pregação, hoje é mais uma meditação, mais para ensino mesmo. Nós hoje queremos falar por que as irmãs pregam na nossa comunidade. Por que as irmãs pregam? Por que desse tema? Porque eu conheço, tenho irmãos, amigos muito próximos em Cristo que se escandalizam quando vê uma mulher pregar. E alguns não falam, mas eu percebo que tem essa inquietação aí, mas eles lá, as mulheres pregam. Então, achei nesses últimos dias, ainda que no meu paludismozinho, mas foi surgindo no coração a necessidade de falar sobre isso. Eu acho que é importante falarmos sobre isso porque as próprias irmãs também devem ter uma segurança bíblica do porquê que pregam. Para não ser que a resposta, porquê que tu pregas? Não, porque gosto, porque nós permitimos e ponto final. Né? Então, permita a Deus, queremos ir meditando em alguns textos que devem nos dar uma luz do porquê que nós achamos não apenas aceitável, mas recomendável que as mulheres preguem. Né? Todo judeu tradicional começa a sua manhã fazendo uma oração. E essa oração é mais ou menos assim: Bendito seja você, Senhor nosso Deus, governante do universo, que não me criou mulher. Repito, todo judeu tradicional começa o seu dia fazendo uma oração. E essa oração tem as seguintes palavras: Bendito seja você, Senhor nosso Deus, governante do universo, que não me criou mulher. E todas as mulheres judias tradicionais também têm a sua parte da oração. E a oração delas é mais ou menos assim: Bendito seja você, Senhor nosso Deus, governante do universo, que me criou de acordo com a sua vontade. Penso que nós, homens, talvez tenhamos alguma dificuldade em entender a oração da mulher, mas a mulher, com facilidade, ainda que não fale abertamente, percebe a ofensa ao ouvir a oração do homem. Diz, o homem vai orar, vai dizer assim: ainda bem que, olha, não me criaste mulher. E a mulher, ok, pronto, obrigado, bendito seja o teu nome, porque me criaste de acordo com a tua vontade. Talvez também fosse, né? Bendito seja você, Senhor, nosso Deus, governante do universo, que não me criaste homem. Mas não é isso. Então, isso aqui é só para introduzir um contexto desse tema que vai além do cristianismo, porque é fácil alguém olhar para a questão de como se vê o gênero feminino e o masculino e a fé e pensarmos que é um assunto só nosso. Não, o judaísmo também tem a sua carga tradicional, teológica sobre o assunto. E nós estamos intrinsecamente ligados a essa tradição. O Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele
explicava o porquê que o testemunho das mulheres não era credível. Quando uma mulher se apresentava no tribunal para testemunhar alguma coisa, o testemunho das mulheres não eram levados em grande estima. Eram em situações especiais que se dava tempo para ouvir a mulher. E ele vai dizer o seguinte, que isso era por causa da leveza e da audácia das mulheres. Leveza em que sentido? Dizer que as mulheres eram facilmente seduzidas ao erro. Quer dizer, que havia alguma coisa na mulher, na natureza da mulher, que faz delas leves para o pecado. E o segundo ponto que ele disse é leveza e audácia, e que as mulheres são audazes no pecado, são audazes em fazer coisas que ofendem os limites que Deus delineou. Essa era a visão deste judeu, historiador, a explicar porque é que o testemunho das mulheres não era levado em alta estima, né? E a pessoa, bem, se eu fosse mulher, provavelmente estaria mais emocional na negativa em relação a isso. Mas nós queremos explicar, queremos apresentar as razões que nós não abraçamos essa opinião ou essas opiniões que nós aqui acabamos de apresentar. E queremos dizer que as nossas razões são mais bíblicas do que qualquer coisa. Muito mais do que os nossos sentimentos, nós vamos apresentar as razões bíblicas pelas quais nós não seguimos esse pensamento que acabamos de apresentar. Muito rapidamente a pessoa se pergunta, eu pelo menos perguntei-me, mas quando eles dizem isso sobre as mulheres, que as mulheres são leves e audazes no erro, eu me pergunto, será que Davi foi a Berseba que decidiu se apoderar de Davi? Me vem essa pergunta. Será que foram as 700 mulheres que decidiram casar com Salomão? E mais 300 que decidiram ser concubinas de Salomão? Ou foi Salomão que fez o contrário? O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos mostra que foram as mulheres que se impuseram em Salomão, ou foi Salomão que gostou de muitas mulheres? Se foi Davi que caiu, ele bonzinho, santozinho, apareceu uma mulher, ele seduziu, chamada Betseba, ou foi ele o que estava aí a observar e depois, com o poder que tinha, foi se impor? E talvez esses dois exemplos assim são muito para lá do Velho Testamento. Se nós recuarmos mesmo para o caso de Adão e Eva, a forma como a Bíblia nos mostra o assunto, vemos que a Eva foi enganada, sim, mas Adão pecou por vontade própria. De tal forma que Paulo apresenta a transgressão na perspectiva de Adão e não na perspectiva da Eva. Então, essa ideia de que as mulheres, devido à leveza e à audácia, é que perderam o poder de testemunhar, enfim, eu acho que temos aí alguns problemas que temos que ver com calma. Tertuliano, um pai da fé, ele viveu de 155 a 245 depois de Cristo. Tertuliano disse assim: e não sabeis que sois cada um uma Eva? A sentença de Deus sobre este vosso sexo vive nesta era. A culpa deve, por necessidade, viver também. Sois o portal do diabo. Sois a desvendadora daquela árvore proibida. Sois a primeira desertora da lei divina. Sois aquela que persuadiu aquele a quem o diabo não foi valoroso o suficiente para atacar. Destruístes tão facilmente a imagem de Deus, o homem, por causa da vossa deserção, ou seja, da morte. Até o Filho de Deus teve de morrer.
e pensas em te adornar além das tuas túnicas de peles? Vejam a opinião que ele traz em relação às mulheres. Um pastor famoso congolês, e eu acho agora que as palavras dele poderão ter tido as influências de um outro pastor que é americano, mas de qualquer das formas, ele terá dito o seguinte: as mulheres não devem pregar, porque pregar, a palavra de Deus é a semente da vida, porque a própria natureza nos prova que é o homem que lança a semente. Estão a perceber a imagem sexual aqui? Ele está a fazer a comparação da pregação da palavra com a ejaculação masculina. Dizer que não, a palavra é semente divina, o homem é a pessoa que lança a semente, biologicamente, logo faz sentido que seja o homem que prega e a mulher não. E eu já ouvi isso na boca de algumas pessoas, até familiares, e eu fiquei tipo, what? Nós vamos usar agora a natureza deste jeito para defender conceitos mais profundos, né? Será que não vamos encontrar exemplos da natureza que contrapõem essa visão? Será que essa visão mesmo, do jeito que está sendo apresentada, é correta? Enfim, eu falo é correta porque nós levamos uma percentagem da genética da nossa mãe e uma percentagem da genética do nosso pai. Logo, tanto o pai como a mãe têm uma semente em nós. Não é? Então esse negócio aí é meio complicado. Mas eu estou a apresentar essas citações para termos uma ideia do peso emocional que muitas mulheres no seio da igreja que têm tido contato com esse tipo de conteúdo acabam sendo vítimas desse tipo de abusos, de críticas e palavras duras e brutas, por vezes de pessoas que nós respeitamos muito, porque é um grande pastor, porque é um grande bispo, porque é um grande isso e aquilo, porque é um grande teólogo, e isso intimida. Então, se essa visão que eu acabei de apresentar for verdade, nós que temos permitido que as irmãs preguem aqui, quer dizer que as irmãs tenham lançado semente, mas não podem, que não deviam lançar, e por aí adiante, né? Então, nós queremos meditar mesmo em torno disso, para ver o porquê que nós temos bases bíblicas, e acredito mais sólidas do que aqueles que contrariam a visão que nós defendemos. E eu separei em três partes as nossas razões, né? Podem ser mais, mas porque não temos muito tempo e vamos ter que correr um pouco e tal. A primeira que nós vamos falar é o ideal edênico. O primeiro argumento que vamos apresentar tem a ver com o ideal edênico. Quer dizer que o Jardim do Éden é um paradigma que, se nós analisarmos teologicamente, espiritualmente, vamos encontrar uma lição que favoreça a nossa opinião. Mateus 19, vamos começar em Mateus 19, por favor. Mateus 19, vamos ler do versículo 4 até o 6. Este é aquele versículo, esta é aquela passagem onde vêm os fariseus confrontar o Senhor Jesus em relação ao divórcio. E eles vão perguntar, né, se é lícito um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer razão. E Jesus, o nosso Senhor, responde: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Não é? Aqui tem um ponto de interrogação. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe
O homem. Nós não vamos agora usar essa passagem para tratar da questão do divórcio, não é isso. Mas queremos aqui apontar para uma coisa. Na visão do nosso Senhor Jesus, quando abordamos uma situação teológica, é bom voltarmos ao início. Porque no início encontramos o que Deus queria. É mais fácil entendermos a visão ideal de Deus no início. E a partir dali vamos conseguir escolher o caminho mais certo. Atenção! Veja que Jesus, quando lhes leva ao início, isso é antes da Torá, isso é antes da lei de Moisés. Quer dizer que ele está a deixar claro que a sabedoria que encontramos no ideal do Éden, da vontade de Deus, supera algumas das leis que foram apresentadas por Moisés, exatamente porque Jesus vai dizer, porque há leis que Deus permitiu por causa da dureza do vosso coração. Não podemos esquecer isso. Há coisas que Deus permitiu por causa da dureza dos homens. Eu acho que esse negócio, essa forma de olhar para as mulheres como se fossem de natureza inferiores, como tendo algum desvio natural para serem elevadas ao pecado e etc., eu acho que é da mesma natureza. É algo que a dureza do nosso coração, das nossas culturas machistas criaram. Então, Jesus está a fazer o que com essa passagem? Ele está a citar Gênesis 1 e Gênesis 2. Vamos para Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Notem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele não disse que o homem pode ou deve dominar sobre o homem. Percebam, esse domínio é sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Notem, o homem, a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está aí Adão e Eva, e Deus está a dizer: sujeitai a terra. Não disse: Adão, sujeita a tua esposa. Mulher, sujeita ao teu esposo. Não é isso que Deus disse. Ele disse: sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, claro, exceptuando eles próprios. Então, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, que significa ser representante de Deus na terra. Tanto o homem como a mulher foi criado como representante de Deus na terra. Não há um que é mais representante do que o outro. Gênesis 1 a 2 nos traz uma outra informação muito importante, que muitas vezes as pessoas na igreja ignoram. Parece uma informação desnecessária, mas eu acho crucial. Veja o que é que está aqui. Gênesis 5, de 1 a 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Já lemos que Deus criou o homem, macho e fêmea. Essa palavra aqui nesse verso, dependendo da Bíblia que vocês têm, aparece no dia em que Deus criou o homem.
a palavra que está aqui como homem é Adão. Mas vejam, versículo 22. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Perceberam aí a informação? Perceberam a informação aí? Deixa eu repetir. Macho e fêmea os criou, plural, e os abençoou, plural, e chamou o seu nome, singular, Adão. Quer dizer que quando Deus criou Adão e Eva, do jeito que nós os chamamos, Deus chamava os dois Adão. Adão era o macho e a fêmea. Não sou eu que estou a falar, é o texto bíblico que mostra isso. Por quê? Porque esse termo significava, no sentido mais amplo para nós, humanidade. Deus criou a humanidade, sua imagem e semelhança. A humanidade é macho e fêmea. Outra informação que nós podemos tirar destes dados, assim, a fazer um sumário, é que Deus criou os dois sexos, sim, de modo complementar, mas de uma única humanidade e, automaticamente, de uma única dignidade. Quer dizer, sexualmente são diferentes, mas em termos de humanidade é uma única humanidade. Em termos de valor, a honra, a glória, a dignidade é uma única. Não é à toa que quando pecaram, ambos estavam nus, porque ambos perderam a glória que eles tinham no início. Então é preciso nós percebermos isso. Diferentes em termos de gêneros sexuais, mas não diferentes em termos de glória aos olhos de Deus. Um outro ponto aqui que precisamos ater. Nenhum dos dois tinha aval para dominar sobre o outro. Deus, quando criou Adão, falou para Adão para dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes. Já falamos agora que Adão era tanto a mulher como o homem. Logo, não havia nenhuma lei para que um dominasse o outro. Número 3. Ambos foram ordenados para dominar sobre a terra. Deus lhes comissionou para dominar sobre a terra. Gênesis 2, de 20 a 23. Eu estou a ler praticamente as passagens que o nosso Senhor Jesus citou lá em Mateus 19, mas aqui estamos já a pegar essas passagens para ver o ideal de Deus no nosso contexto, do nosso tema. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, atenção, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Né? E aqui queria deixar duas ideias no ar. A primeira ideia aqui é que a Eva é adjutora do homem, não é isso? Do macho. E muita gente diz assim, adjutora é ajudadora. Nós temos que entender que a mulher está numa posição de subserviência. Ela serve ao homem. Deus lhe criou como uma serva do homem. Ele é só adjutora. Há pessoas que interpretam assim essa palavra. E já vamos ver se é mesmo assim que a palavra de Deus usa essa palavra. E o segundo é que Adão afirma, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher é osso do homem e carne da carne do homem. Oséias 13, de 9 a 10. Vamos ler.
aqui nós lemos: para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, Deus está a falar, contra o teu ajudador. A palavra ajudador aqui é a mesma que é traduzida adjutor em relação a Adão. Em relação a Eva, desculpem. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, o teu adjutor. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes. Deus está a desabafar, a dizer assim: olha, você te rebelaste contra o teu adjutor. Quem é o adjutor? Deus. Se a palavra adjutor significa subserviente e alguém que temos que lhe olhar como se tivesse qualidade inferior do que nós, como vamos explicar que o próprio Deus é o adjutor de Israel? Como é que vamos explicar isso? E a Bíblia está cheia disso. Não é? Então, é um assunto que nós precisamos ver com muito cuidado. E o outro ponto é exatamente aquela que eu falei, o que a mulher é osso dos ossos do homem e carne da carne do homem. E o que é que isso significa? Gênesis 29, 13 a 14. Quando Jacó fugiu para a terra do seu tio, lá também com a missão de conseguir uma esposa, e quando eles vão se encontrar e vão conversar, vai surgir um momento interessante que pode nos iluminar ao significado. O que é que, na verdade, Adão estava a dizer sobre a mulher? E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Versículo 14. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Significa o quê? Que ser osso de alguém e carne de alguém é ser família. Tem a ver com reconhecer familiaridade. São os membros da tua família que são teu osso e tua carne. Inclusive nós em Angola temos uma versão parecida que é meu sangue. O fulano é meu sangue. É a mesma ideia. Quer dizer que a mulher, além de ser essa criatura que nós tipicamente vemos como a esposa do homem, também é irmã do homem, é família do homem. Então nós somos família com a mulher, família de natureza, de espécie, por isso é que somos compatíveis. O homem não é compatível com o cão, o homem não é compatível com a galinha, com o pato, não é isso. Adão estava aí a viver supostamente na boa, mas o próprio Deus viu que não, que ele precisava de alguém da sua família e criou alguém da sua família para que assim cumprisse com a missão. Então nós precisamos entender isso nas irmãs. As nossas irmãs são nossa família. Pior então quando estamos a levar isso em Cristo. Então, você se olhar para a realidade de uma família, será que nas nossas casas, a tua irmã mais velha que te chama e te dá um arrepio porque erraste e te ensina alguma coisa, você vai dizer o quê? Tu és mulher, tu não podes me repreender? Tu és mulher, tu não podes me ensinar? Falamos isso? Quer dizer, é mais fácil alguém dizer, assim como um homem na natureza é o que lança a semente, é mais fácil a pessoa pensar num absurdo tão distante do que olhar para aquilo que biblicamente é mais sólido, que é mais próximo. Não, é minha irmã. Se a minha irmã tem uma mensagem do Espírito Santo para eu ouvir, vou ouvir. Porque não se trata dela, trata-se do Espírito que está a falar nela.
se é o Espírito Santo que está a falar nela, se é a piedade que está a ser apresentada, se é o amor verdadeiro, se é a sã doutrina que está a ser apresentada, vamos falar o quê? Olha, Espírito Santo, por favor, cale só um pouco, porque estás a falar na boca de uma mulher. Não, ninguém quer falar isso, mas é isso que me faz entender quando nós proibimos que a mulher pregue. Se essa mulher não ama o Senhor, não busca os caminhos de Deus, tem um caminho errado, não pregue, não tem autoridade para pregar. Do mesmo jeito, se um homem não anda com Deus, não tem uma vida na palavra de Deus, também não deve ter espaço para pregar. Porque a autoridade para pregar deve ser a piedade comprovada no Espírito Santo. Não vamos dizer porque no meio das tuas pernas tens um órgão de um certo tipo, é só a partir dali que Deus pode falar contigo e te usar. Alguém vai dizer, não, irmão Norman, estás a ser muito radical, nós não estamos a dizer que a mulher não pode pregar em qualquer sítio, só estamos a dizer que não pode pregar aos homens, só pode pregar nas mulheres. O Espírito Santo que consegue trazer verdade na boca de uma mulher para falar com mulheres, não pode ser o mesmo que vai falar na boca de uma mulher para falar com os homens? Estamos a limitar quem? O sexo ou o Espírito Santo? Eu acho que é uma pergunta que tem que ficar aí. O que é que nós estamos a limitar quando proibimos a mulher de pregar? Então, são essas as razões que nós estamos a apresentar, que são mais bíblicas do que qualquer coisa, não é emoção. Quando é que entra esse espaço para a mulher passar a ser vista de um outro jeito, para o homem passar a dominar sobre a mulher? Isso acontece depois da queda. Vamos ler isso porque a Bíblia nos traz bem essa história. Depois da serpente enganar a Eva comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, e depois o Adão, por vontade própria, se rebelar contra Deus, que é um pecado mais grave do que o pecado da Eva, Deus vai se aproximar. E Deus depois vai apresentar a sua posição em relação a tudo que havia acontecido. Nós lemos em Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Notem, fruto da transgressão surgem mudanças. Uma delas aqui é a conceição, o nascer com dores, e a outra Deus está a explicar: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É verdade que os teólogos vão degladiar com esse texto e existem várias possibilidades de interpretações aí. Mas nós podemos, e por causa do nosso tema, vamos simplesmente ver as questões mais claras para nós. Primeiro, esse domínio, esse desejo para com o marido e o marido dominar sobre a mulher, Deus não está a dizer que isso é a melhor coisa. Aliás, já está a surgir num contexto de transgressão. É um efeito de uma vida que errou. Ou seja, não é o ideal, é uma mudança. Antes de comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, não havia isso. Mas depois da transgressão surge este cenário. E Deus está a descrever. Atenção, não está a prescrever. Descrever é dizer assim: olha, aconteceu isso e por causa disso vai acontecer isso e isso. Não é que Deus está a dizer que é isso que eu quero. Está a dizer que isso é consequência do que aconteceu. Se fosse prescrição, seria Deus a dizer assim: eu vou fazer isso. Não, a única coisa que Deus disse aqui: eu multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. O resto é puramente descrição. E por que é negativo? Porque temos uma passagem semelhante no capítulo a seguir, quando Caim vai ter inveja do seu irmão. Vejam o que acontece. Deus fala a Caim no verso 7:
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Vejam a linguagem, a mesma que Deus falou para com Eva. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui temos uma diferença bem interessante. É que só quando nós não fazemos o bem, é que nós acabamos por dominar o semelhante. Caim, Deus está lá a dizer, olha, se tu fazeres bem, serás aceito. Mas se tu não fazeres o bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo é para contigo, mas tu dominarás. É mais ou menos, olha, aquela coisa da Eva para com Adão, nessa altura agora é um negócio do pecado para contigo, Caim. E você tem que dominar o pecado. Mas o que é que nós vemos no exemplo? Caim fez o mal e o pecado dominou sobre Caim. E como é que se manifesta isso? Por ele não ter obedecido a Deus, ele passou a dominar o irmão. Deus não criou o homem para dominar sobre o homem. Quando o homem está em transgressão, o homem domina sobre o homem. Deus não criou o homem para subjugar a mulher. Quando o homem está a viver de um jeito inferior à vontade de Deus, é que ele subjuga a mulher. E a mesma coisa, não vamos dizer que não há mulheres que subjugam os homens, também há. Né? Mas nós estamos a trazer isso tudo para mostrar o ideal de Deus, a fonte de tudo, para vermos, não, se não era isso que Deus tinha em mente, o que é que Deus tinha em mente? E se nós somos cristãos, vamos buscar o quê? Vamos buscar fazer da descrição do mundo caído um modelo que nós temos que levar como aqueles que receberam o Senhor e Salvador Jesus? Ou vamos buscar abraçar a mentalidade do reino de Deus? Então nós temos que nos definir. Nós não podemos usar Gênesis 3 para dizer assim, está aqui, o homem vai dominar sobre a mulher. Não, Deus está a explicar a condição do pecador. Não está a explicar a condição de quem está em Cristo. Não está a explicar a condição de quem está liberto do pecado de Adão e Eva. Então nós temos que ter esse cuidado. 2 Coríntios 3, 18, nós lemos: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, a nossa esperança, o ideal que nós temos como cristãos é que nós estamos todos a ser transformados de glória em glória na mesma imagem. Aqui a palavra-chave é na mesma imagem. Que imagem? A imagem de Jesus. Todos nós, em Cristo, estamos a ser transformados mais parecidos com Cristo. Ele está a dizer assim, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está nos homens apenas ou está nos homens e nas mulheres que amam a Jesus? Ambos. E todos nós estamos a ser transformados pelo mesmo Espírito, na mesma imagem, sem nenhuma distinção de gênero. Vejam 1 Coríntios 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Atenção, para que Deus seja tudo em todos. Em outras palavras, o ideal que nós esperamos, o ideal de Deus, é que todos nós tenhamos uma comunhão total e completa com Deus. Não se trata de uma expectativa que tem gênero em jogo, não.
no fundo é a comunhão total com Deus, a comunhão completa com Deus. É isso que o Espírito Santo está a produzir em nós. É isso que é a nossa esperança gloriosa quando Jesus voltar. Então, se essa é a visão que nós temos em Cristo, onde desaparecem estes elementos carnais de gênero, por que é que nós, como igreja, como aqueles em quem Deus habita, não podemos começar a viver isso já agora? Temos que dizer, não, mas agora ainda não. Sabe o que, irmã Sandra? Tu até tens umas ideias bonitas, mas a tua pregação tem que calar porque você é mulher. Eu sou homem e eu que tenho que pregar. Sou eu que tenho que falar essas verdades. Não é assim. Porque aquelas verdades não são tuas, é do Espírito Santo que está em ti. É importante termos essa situação. O segundo ponto de argumentação, da razão pela qual nós apoiamos que as mulheres preguem, tem a ver com a visão de Moisés. Porque pode ser, bem, o irmão Norman está a pegar assim alguns versículos do Novo Testamento. Não, eu acho que se nós analisarmos Moisés, vamos ver que Moisés também já apontava para isso. Números 11, de 24 a 29. Aqui, o contexto é aquele que Moisés vai levantar 70 anciãos. Vejam o termo anciãos. E essa palavra vai também aparecer no Novo Testamento, na nossa conversa um pouquinho mais lá à frente. Então, lá no Velho Testamento, Moisés levanta 70 anciãos e Deus vai tirar do espírito de Moisés e distribuir nestes 70. Estamos a falar do espírito de quê? De profecia. Moisés é o profeta, o espírito do profeta ele vai repartir a 70 outras pessoas. Mas eu vou ler, acho que lendo vai entender. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda, tabernáculo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Atenção, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quer dizer, que profetizaram uma única vez. O espírito do profeta pousou neles e eles profetizaram. Profetizar é falar na autoridade do Espírito de Deus. Para nós em Cristo, porque há profetas que profetizam através do poder de outros espíritos, também são profetas, ok? Então não vamos dizer que são menos profetas, estamos a falar que os nossos profetas são do Deus verdadeiro, os falsos profetas são dos deuses. Então vejam, porém, versículo 26 vem a dica, porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldad e o nome do outro Medad, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial, quer dizer que falavam pelo Espírito de Deus. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial, quer dizer, nós estamos aqui na tenda, no templo, mas 2 homens que deviam estar aqui estão lá no meio do povo, estão a profetizar lá. É como afinal? E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, está a falar a Moisés, proíbe-lhe. Como é que eles vão profetizar lá? Proíba-lhes de profetizar lá. Agora notem a resposta de Moisés. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Perguntou a Josué. Tomara, vejam Moisés, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta,
que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos parar aí e pensar. Será que todo o povo do Senhor eram só homens? Ou tinha mulheres aí? O que acham? Que aqui Moisés, quando falou todo o povo, disse ok. Não, mas o teólogo vai dizer, não, mas aquele todo o povo só se referia mesmo aos homens. Será que é isso? Todo o povo do Senhor eram só homens? Ou ele estava a falar, tomara que todo Israel, todas as tribos, esses todos que o Espírito Santo descesse e todos fossem profetas. Eu acho que a interpretação mais correta é que Moisés estava a dizer: seria bom que eu não fosse o único profeta aqui, que todo esse povo fosse profeta. Em outras palavras, seria bom que não fosse eu o único a subir no monte a ouvir a voz de Deus, mas que as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus primos, os meus sobrinhos também ouvissem a voz de Deus, tivessem o nível de comunhão que eu tenho com esse Deus. Esse era o desejo de Moisés. É estranho que no Novo Testamento, quando nós temos um espírito superior ao de Moisés, temos pregadores e teólogos que se levantam quando uma mulher tem o Espírito do Senhor e é capaz de pregar. É o contrário. Eu vejo que é um espírito contrário ao espírito que havia em Moisés, que se levanta contra o ministério de uma mulher, a ousadia de pregar a palavra de Deus. Então, por isso é que eu disse que a visão de Moisés é uma das razões principais que nós apoiamos que as mulheres preguem, porque nós somos do entendimento que em Cristo Jesus isso está a acontecer. Pelo menos começou a acontecer no dia de Pentecostes. Mesmo no Velho Testamento houve profetisas mulheres. Houve profetisas no Velho Testamento. A esposa de Isaías também era profetisa. Tinha profetisas no Velho Testamento, não precisamos agora ir para lá. Mas eu estou a dizer que isso que Moisés desejou, Deus fez no dia de Pentecostes. Atos 2, 14 a 18. Pedro, porém, quando, atenção, o Espírito Santo desce, e atenção, esse grupo a quem o Espírito Santo desceu, tinha os apóstolos e tinha as mulheres. É melhor lerem o capítulo 1 de Atos para verem que aquele grupo tinha mulheres naquele grupo. Mas de qualquer das formas, vejam. Depois que eles começam a falar em mistérios, em línguas diferentes, e os cretenses e os povos das várias zonas, Panfilha e o Egito e tudo, começaram a ouvir esse grupo de cristãos a glorificar a Deus nas suas línguas. Eles acharam que eles estivessem bêbados ou alguma coisa estranha, e aí então Pedro se levanta e intervém. Vejam a intervenção de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atenção, o que é que o profeta Joel havia dito? E nos últimos dias acontecerá. Últimos dias quer dizer nos dias do Senhor, no tempo de Jesus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, atenção, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Conseguem ver a visão de Moisés, o desejo do coração de Moisés? Não era só do coração dele, era do coração de Deus. Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou profetiza-se com a boca fechada?
Profetiza-se no quarto, não é, irmã Laura? Na cozinha, na casa de banho, porque é mulher? Não sei. Está a dizer, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E não para por aí, no verso 18 diz, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Eu não acho que essas palavras que Deus está a falar, onde Ele deixa claro a diferenciação dos gêneros, que Ele está a falar isso só por falar. Ele, quando está a dizer os vossos filhos e as vossas filhas, é porque Ele quer passar a mensagem. Essa diferenciação de gênero que a vossa cultura tem, eu vou quebrar. E Ele repete, os meus servos e minhas servas. Então, quem é o servo que profetiza? Quem é a serva que profetiza, senão a profetisa e o profeta? São os filhos de Deus. Pedro está a dizer, é isso que está a acontecer. E qual é a imagem imediata? O Espírito Santo se encheu em nós. Nós estamos a proclamar isso, estamos a falar isso, porque o Espírito Santo está em nós. Esse Pedro que aqui se levantou, não é o Pedro que tinha fugido e negou a Jesus 3 vezes? O que é que fez de Pedro diferente para que ele se levantar e falar publicamente de Jesus, senão porque esse Espírito tinha descido nele? Então, antigamente as nossas irmãs estavam nos caminhos errados, falavam coisas erradas, pensavam coisas erradas. Hoje abrem a Bíblia, falar, irmãos, vamos meditar no versículo X. Não pode falar porque você é mulher. Quem está a lhe fazer falar é você, é o sexo dela? São coisas que nós temos que nos perguntar. Eu não acredito que isso é coisa da carne. E me vejo em concordância com o desejo de Moisés, e eu digo, aquilo que Moisés desejou é aquilo que Deus fez. E atenção, no Velho Testamento, a autoridade estava no profeta. Era o profeta que encarnava a autoridade de Deus. Profetizar no Velho Testamento não era uma coisa qualquer, atenção. O profeta não era uma pessoa qualquer. O profeta que ungia o rei, para Davi ser chamado rei Davi, teve que ser ungido pelo profeta Samuel. Então, o papel do profeta no Velho Testamento é incontornável, é uma autoridade divina. Então, quando nós estamos a chegar no Novo Testamento, ou quando estamos a ver Moisés a dizer assim, eu queria que todo o povo fosse profeta, o que ele está a falar é de uma revolução muito alta. Pena que até cristãos ainda não chegaram lá. É uma coisa estranha. É uma autoridade estranha que Deus deu aos seres humanos pelo seu Espírito Santo. Por que é que nós queremos reduzir? Não, nós defendemos que as mulheres podem pregar por causa da compreensão destes mistérios que achamos que a Bíblia deixa claro. O texto bíblico nos aponta para isso. E outra coisa, né? Tem aqueles, não, mas está bem, pode profetizar, mas não pode ser pastor, pastora. A minha pergunta é, quem na Bíblia, além de Jesus, é chamado de pastor? Paulo passava a vida, eu sou pastor. Timóteo, eu sou pastor da igreja em Coríntios, alguma coisa? Não. Se nós lermos o Novo Testamento, não existia essa coisa que nós estamos a chamar o João, o pastor Antônio, o pastor Miguel. Não existia isso. Vamos só ser bíblicos. Por quê? Queremos atacar o ministério de uma mulher ou das mulheres usando termos pomposos que parecem teologicamente sofisticados, mas de coisas que nem existem. Nós aqui, ou eu sou irmão Norman, ou o irmão Norman se diz que eu sou o pastor Norman aqui. Não, nós buscamos mesmo nos pautar em sermos irmãos, porque aquilo que o Espírito Santo faz em nós, podemos até categorizar, não, o irmão Norman, acho que ele atua mais nesse ministério, sei lá o quê.
mas somos irmãos e irmãs, somos família. Em Cristo Jesus eu vejo as irmãs como ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E assim vamos chegar à visão do Novo Testamento. Estamos a caminhar. O terceiro e último lado do nosso argumento está mais centrado naquilo que nós vimos no Novo Testamento. E é aqui onde vamos ter depois algumas passagens assim que são muito quentes, não é? Vamos olhar para a prática do nosso Senhor Jesus. O nosso Jesus Cristo permitia que mulheres viajassem com Ele e que sustentassem o ministério dele financeiramente. Nós podemos ver isso em Lucas 8, de 1 a 3. Haviam mulheres que andavam com Jesus e financiavam o ministério de Jesus. Isso não acontecia com os rabinos da época. Já era um papel que Jesus estava a dar às mulheres que nenhum outro mestre rabino tinha. Então Jesus já estava a quebrar o padrão da época. A Maria, irmã de Marta, nós vamos ver ela sentando-se aos pés de Jesus, enquanto a sua irmã Marta estava na cozinha. Essa história vocês conhecem. Mas uma das coisas que muita gente não percebe nessa descrição é que sentar aos pés de não significa apenas sentar-se aos pés de alguém. Sentar-se aos pés de alguém é ser discípulo de alguém. O próprio Paulo, em Atos 22, versículo 3, ele, a dar o seu testemunho, diz: eu sentei-me aos pés de Gamaliel. Eu era discípulo de Gamaliel. Nenhum professor, nenhum rabino tinha discípula. Jesus tinha. É isso que nós estamos a ver em Maria, quando o texto está a nos dizer que ela sentou-se aos pés de Jesus. Ela estava aí para aprender. Nós estamos a ver isso em Lucas 10, versículo 38 a 42. Qual é o objetivo de ter um discípulo? O discípulo senta-se aos pés do mestre para aprender, para amanhã também ser mestre. É assim. O mestre passa, o aluno cresce. Agora o nosso mestre Jesus não passa, é eterno, vive para sempre. Amém. Mas o mesmo mestre Jesus quer que todos nós cresçamos e atinjamos a medida da estatura dele. Esse é o desejo de Jesus. Paulo vai nos dizer até que todos nós atinjamos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então as mulheres também estão nesse processo. Jesus está a lhes edificar para crescerem, para atingirem a estatura do varão perfeito. Maria Madalena, essa foi a primeira pessoa a ver o nosso Senhor Jesus ressuscitado. Quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado, os discípulos todos fugiram. Quem ficou aí? Foram as mulheres. E foram as mulheres que foram até a sepultura. Foram elas que viram Jesus ressuscitado primeiro. E Jesus mandou essa mulher ir testemunhar da sua ressurreição. Lembram que nós começamos esse estudo a dizer que o testemunho das mulheres não tinha valor? Mas Jesus mandou: você que não valoriza o teu testemunho, por causa da tua leveza e audácia, vai mesmo e diga a eles que eu estou ressurreto, que eu não estou morto. Então Jesus eleva o papel da mulher. Eu acho que isso não foge muito do caso da conversa, né, de João 4 com a mulher samaritana. É parecido. Jesus foi ela que foi falar do Messias primeiro ao seu povo. O apóstolo Paulo também vai nos mostrar a mesma linha de pensamento. Apóstolo Paulo em Romanos 16, e aqui temos muita coisa nesse capítulo só, sobretudo onde vemos Paulo a exaltar o ministério das mulheres em comparação aos homens, naquele caso específico. Paulo vai chamar Febe de diaconisa, diaconos,
uma função que era de liderança. Essa função envolvia a representação oficial da comunidade. Os estudiosos vão defender que a maior probabilidade de que quem primeiro fez a exposição do livro, que nós chamamos livro de Romanos, foi a Febe. Porque como diaconisa, se alguém levasse uma carta, essa carta seria lida pela pessoa que levou, e foi ela quem levou, e é essa pessoa que Paulo chamou de diaconos, ou diaconisa, como nós falamos hoje. Talvez no sentido moderno já tenha aí algumas compreensões estranhas, mas não era qualquer um que podia ser chamado de diáconos. E aqui é uma mulher. Romanos 16, de 1 a 2. Paulo também menciona Priscila, fala dela várias vezes. E atenção, fala dela primeiro, só depois é que fala o marido, né? Então, Priscila, esposa de Áquila, mas tipicamente Paulo se referia primeiro a Priscila. Quer dizer que, se seguirmos o padrão daquela era, o nome que mais é apontado, ou que é apontado em primeiro, é o nome de proeminência. Quer dizer que ela, o marido podia ser piedoso também, tudo indica que sim, mas a mulher era mais piedosa. O marido podia ser um homem que conhecia a palavra de Deus, sim, sem dúvida, mas a mulher conhecia ainda mais do que ele. E Paulo não tinha nenhum problema com isso, né? Então, e o Paulo vai chamar a Priscila de co-obreira em Cristo. Na maioria das nossas versões vem cooperadora, mas o termo grego é co-obreira, quer dizer que é obreira comigo, trabalhamos na mesma obra. Então, se você é co-obreira do apóstolo, você é quem? Se você é alguém que está na obra com o apóstolo, você é quem? Né? E ela é apresentada como líder de uma igreja doméstica, junto com seu marido. Na verdade, Apolo, um homem de Deus também, que o Novo Testamento nos conta sobre ele, Apolo, ainda que fosse um homem poderoso na palavra, foi a Priscila e Áquila que puxaram de parte e lhe instruíram melhor no Evangelho. Aquele processo de instruir o indivíduo que já conhecia muito da palavra é o quê? Para uma mulher olhar e dizer assim, olha, tu sabes muito, mas algumas coisas aí tens que... Vem cá em casa, vamos te acompanhar, que é para você estar melhor preparado. Quem fez isso? Priscila. Não podia ser uma mulher qualquer. Ela tinha, sem sombra de dúvida, um peso na igreja. Ela é a co-obreira de Paulo em Cristo Jesus, como Paulo disse. Romanos 16, 3 a 5, Atos 18, de 24 a 26. E vem ainda o caso mais polêmico. Em Romanos 16, 7, há uma mulher que Paulo chama de apóstola. Que chama, um dos argumentos tipicamente que se apresenta é, não, mas se Jesus fosse a favor do ministério feminino, por que é que ele só teve 12 apóstolos e não tinha naquele grupo uma mulher? Primeiro é que Jesus veio para cumprir as Escrituras. E parte desse cumprimento, a simbologia envolvida, era mesmo que as 12 tribos de Israel eram representadas por homens. Daí ter homens. Segundo, mesmo numa perspectiva pragmática, o nosso Deus sempre foi um Deus de contextualização. A cultura onde Nosso Senhor se encontrava obrigava mesmo que fossem apenas os homens naquela altura, porque a cultura não iria enxergar, seria um escândalo para a mensagem do Evangelho ter 10 apóstolos e uma apóstola e as 12, enfim, daria um escândalo, e Jesus não precisava disso. Então não é um grande argumento a favor. Mas aqui temos Júnia,
Paulo diz: Júnia, notável entre os apóstolos. Quer dizer, entre os apóstolos havia lá uma Júnia. Claro que ela tinha que ser notável. Primeiro, era do sexo feminino. Segundo, para estar aí é porque Deus lhe usava de um jeito especial. Paulo está a dizer, dentre os apóstolos tem a Júnia. E o que é que tem acontecido ao longo da história? Um dos argumentos que cada vez mais tem sido eliminado. Alguns teólogos defensores de que não pode, Paulo não pode chamar uma mulher de apóstolo, não pode. Então o mais provável é que essa é a abreviação de um nome masculino, Júnias. Só que na história, todos os documentos que estudaram os vários nomes do povo romano, até aqui nunca se encontrou tal nome, a tal abreviação. Em outras palavras, só há confusão à volta de Júnia porque é claramente uma mulher. Se não fosse mulher, não havia nenhum problema. Agora que perceberam, é Júnia, esse nome é feminino, ai que vida, tem que inventar teorias, porque não encaixa na cabeça que vai se ter uma apóstola. Então é um assunto para vermos. Ele diz: notável entre os apóstolos, quem? Júnia, Romanos 16, 7, mulher. Então temos que ver esses elementos aí que estamos a apresentar. E outra coisa, Paulo permitia que as mulheres profetizassem. Em 1 Coríntios 11, 5 vemos isso. E esse é um ponto importante, por quê? Porque vai agora, e vamos entrar nas passagens mais controversas. Não vamos poder entrar em todas, mas pegamos pelo menos as duas principais. Antes de entrarmos nelas, vamos ver aqui outras passagens, né? A 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Vejam, Paulo vai dizer assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. Não sei as versões de Bíblias que vocês têm, mas eu queria trazer aqui alguns elementos que podem saltar a nossa atenção. Só mesmo essa Bíblia que eu tenho fez uma coisa bem interessante. Não repreendas asperamente aos anciãos. Usou a palavra anciãos na tradução. Mas no verso 2 diz, as mulheres idosas. Quando a palavra grega aí é a mesma, a única diferença é que uma é masculina, outra é feminina. Em outras palavras, se no primeiro temos, não repreendas asperamente aos anciãos, no versículo 2 também devia ser, as anciãs como a irmã, como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. E qual é a palavra que está aí em jogo? É uma palavra que vem de presbítero. Quer dizer que o ancião aqui e a anciã é na perspectiva de pessoas idosas no conhecimento e na idade, capazes de ensinar na igreja, pessoas que tinham autoridade de ensino. E aqui estamos a ver que Paulo está a reconhecer que existiam mulheres anciãs e anciãos na igreja. E se era ancião, podia ensinar, podia influenciar os menores no conhecimento, na sabedoria, na palavra, no Senhor. E a mesma coisa acontece com as anciãs. Então, só mesmo já as nossas traduções das nossas Bíblias, por vezes, já jogam nessa situação também. Porque o tradutor também está a vir já com a sua tradução. Não pode, porque ancião pode ser mais ancião, não. Discutir a ancião, põe mulheres idosas. Alguém quando lê ancião, sabe não, ancião na igreja eram pessoas, em inglês sobretudo é mais óbvio, elders. Então se havia anciãos na igreja que ensinavam, mais velhos,
que tinham essa posição de ensino, também havia também mulheres na mesma posição. É fácil você entender se assim fosse, mas já a tradução entra aí em alguma coisa. 1 Timóteo 3:2 tem uma frase que pronto, também ajuda na confusão na cabeça de alguns. Ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então estou a dizer assim, irmão Norma, aí está bem claro, o marido de uma mulher, não é mulher de um marido. Mas não há necessidade de nós interpretarmos esse texto como se Paulo estivesse a confinar o papel do bispo, a palavra episcopos, apenas ao homem. Mas ele está a falar isso de forma que aplica-se o princípio. Se for uma mulher, mulher de um só homem. Vamos lá ver. É necessário, pois, que o bispo, o superintendente da igreja, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Será que essas qualidades, essas mulheres, inclusive apóstola, Priscila, cobreira, a Febe, diaconisa, não tinham? É para nós vermos. E vamos ver um pouquinho abaixo, porque eu falei há pouco dos anciãos, eu disse que essas pessoas tinham o espaço para ensinar. Vejam. Isto é... Qual é a passagem aqui? Tito 2. Tito 2, de versículo 3, nós lemos: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, anciãs, atenção, ensine as mulheres mais velhas, repito, anciãs, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas, prestem atenção, a serem capazes de ensinar o que é bom. Essa é a nova versão internacional. Está claro que Paulo está a dizer a Tito: fale com as anciãs para serem controladas, dedicadas e capazes de ensinar. É porque elas ensinavam. No versículo 4, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E essa parte que eu acabei de ler, alguns vão dizer: ok, está claro, era só para ensinar as mulheres. Não precisa ser interpretado assim. No contexto cultural daquele tempo, havia mais facilidade, sim, da mulher reunir-se com mulheres, do que também não é tão aconselhado o homem estar reunido com as mulheres à parte. Não é aconselhável. 1 Pedro 2:25. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quer dizer, aqui Pedro está a dizer assim: o pastor é Jesus, o bispo é Jesus. Nós todos seres que venham, porque não, sou pastor, sou bispo, não. Somos no fundo, co-pastores, co-bispos, ok? Mas o bispo é Jesus, o pastor é Jesus. O restante são as pessoas que, na graça do Senhor, Ele nos dá espaço para lhe servirmos, nas capacidades que Ele nos dá. Mas não é nada porque nós somos X, eu sou o pastor, como é que uma mulher vai ser pastora? Não, só é um pastor. Pronto, vamos entrar agora nas passagens dos bifes e vamos ver se conseguimos passar um pouquinho rápido, embora são coisas que nós poderíamos estudar por semanas. Prontos, o silêncio das mulheres.
1 Coríntios 14, 34 a 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas. E nas igrejas, atenção, nas igrejas, quando isso foi escrito, os cultos eram nas casas. Não se esqueçam disso, porque quando nós falamos nas igrejas, pensamos num local com um púlpito especial, com um indivíduo com uma bata especial. Não, não existia isso. Os cultos eram nas casas. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Aqui pelo menos não ouvi a voz de uma mulher, então obedecer a esse princípio. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Já viu isso? Nas nossas igrejas onde as mulheres não pregam, as mulheres não falam na igreja? E como então? Podem... Segundo Paulo, não deviam estar caladas, segundo a interpretação que eles dizem. Não, a mulher não pode pregar, Paulo diz que tem que ficar em silêncio. Vamos nessas igrejas que não têm pastoras. Não ouvimos as vozes das mulheres, não falam, fica a mulher para aqui. Sou mulher, não posso falar. Então a interpretação parece ser dúbia. É como se tivesse duas caras a forma como estão a interpretar a Paulo. E como nós já falamos anteriormente, o próprio Paulo permitia que as mulheres profetizassem. Então nós entendemos que quando Paulo está a dizer para as mulheres se calarem, isso não é uma proibição universal. Não pode ser proibição universal, porque o mesmo Paulo, em outra parte, diz que as mulheres podem orar e podem profetizar na igreja. Em 1 Coríntios 11, 5, Paulo permite às mulheres de orar e de profetizar. Ou devem orar caladas, ou devem profetizar no silêncio. É possível profetizar calada, dona Laura? Fala ainda aí. Não, talvez Paulo estava a dizer, as mulheres fiquem caladas, vocês podem profetizar, mas profetizem no silêncio. Quando Paulo está a dizer que a profecia é para a edificação do outro, o papel da profecia é para a edificação da igreja, é para a igreja ouvir. Você não pode profetizar com a boca fechada. Ai. Vejam como Paulo entendia o lugar da profecia. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está a falar a igreja toda. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Quer dizer, busque no Senhor ter dons espirituais. Mas o dom que eu vos aconselho a buscar é o dom da profecia, para dizer, mas principalmente o de profetizar. Por que Paulo está a elevar o dom de profecia assim? Vejam, ele explica. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. O nosso assunto aqui não é a controvérsia aí entre os dons de línguas e línguas estranhas e tal. Não estamos aí para isso. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, atenção, para edificação, exortação e consolação. Logo, se a profecia, se a pessoa que profetiza é alguém que consola no Espírito Santo, que exorta no Espírito Santo e que consola no Espírito Santo, é porque a profecia pode muito bem ser entendida como alguém que ensina inspirado pelo Espírito Santo. Você não precisa pensar que o profetizar só deve ser uma fala meio que estática, não sei de que tipo. Não.
Se o Espírito Santo está em ti, está a falar em ti, pode falar em ti através de uma passagem bíblica, pode falar a ti através de uma pregação completa. O Espírito Santo pode falar através de você daquele jeito. E se estás a falar por inspiração, é profecia, né? Embora há sempre aquela discussão, o que é profetizar, quem é o profeta, pronto, mas vamos só levar isso nessa dimensão simples. Paulo está a elevar a profecia a esse nível altíssimo. E ele está a dizer à igreja, busquem isso. E ele não está a proibir as mulheres de profetizar. No verso 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, atenção, para que a igreja receba edificação. Quer dizer que o foco de Paulo na profecia é para que as pessoas na igreja recebam a mensagem de Deus e sejam edificadas. E ele não proíbe as mulheres. Então, como é que fica a ideia de, em uma parte, Paulo dizer as mulheres que fiquem caladas, em outra parte, dizer que as mulheres podem profetizar? Se a mulher calar, não pode profetizar. Se a mulher começar a profetizar, a mulher não está calada. O que é que Paulo quer dizer? Nós temos que nos perguntar. É como, afinal, Paulo? Posso falar ou não? Posso profetizar ou não? Sou mulher, fico calado ou não? E nós entendemos que esse calar é contextual. Há um contexto especial em 1 Coríntios, onde o Senhor está a dar esses conselhos. Vê, a proibição em 1 Coríntios 14 é bem interessante que estamos no mesmo capítulo. Paulo está a ser altamente confuso se nós lhe interpretarmos do jeito que as pessoas lhe usam para proibir as mulheres de pregar. O contexto é essa passagem, este mandamento de calar tem a ver com os abusos que estavam a ser feitos por algumas mulheres durante as reuniões caseiras. Na cultura daquele tempo, ao contrário da nossa, e eu falo isso com tristeza, nós tentamos fazer diferente, mas a nossa cultura eclesiástica praticamente é diferente. Quando se estava na igreja e alguém estivesse a ensinar, as pessoas tinham a liberdade de fazer uma pergunta, de interagir com quem estivesse a ensinar. Essa era a realidade. Mas atenção, quem faz a pergunta tinha que ser alguém com conhecimento, com sabedoria, para que essa interação produzisse mais sabedoria. Se a interação fosse com um ignorante, era um escândalo para a igreja. Então, quando ele está aqui a dizer que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, é para dizer, você, quando não está abalizada do assunto, não tens teologia, não tens doutrina, não tens estudado o assunto, não faça perguntas que vão roubar a riqueza do momento. Vai em casa e busca saber com teu marido. Agora, é claro, se você aprender, se você saber os assuntos e fazer as perguntas sábias de maturidade, não havia necessidade nenhuma de te mandarem calar. Esse é o fundo, esse é o contexto de 1 Coríntios 14. E naquela altura, naturalmente, que as mulheres, tanto no mundo judaico como no mundo grego-romano, não tinham muito acesso à formação, a estudo.
era um mundo mais machista. As coisas estavam viradas mais aos homens. Então, essa é a nossa interpretação do caso de 1 Coríntios 14, sobre o silêncio das mulheres. Se a nossa interpretação está certa, o texto faz sentido que em 1 Coríntios 14, tanto a proibição como as profecias são aceites, não faz nenhum problema. Mas se a nossa interpretação está errada e daqueles que defendem que as mulheres devem ficar caladas, tem que nos explicar onde é que as mulheres iriam profetizar. Estamos a terminar, é um estudo meio longo, não temos como, mas estamos a terminar a outra parte controversa. 1 Timóteos 2, 11 e 15. Paulo vai dizer, a mulher, aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, atenção, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Lembra um pouquinho da mulher, né? Olha, multiplicarei as tuas dores. Comecem a ver as alusões ao Velho Testamento, porque aqui Paulo era um fariseu e o seu pensamento estava encharcado da palavra de Deus. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, agora ele estava a reinterpretar aquilo à luz do Espírito Santo. Então nós temos que nos perguntar, mas como então vamos entender Paulo aqui a dizer a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição? Eu não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É como então, dona Sandra? Paulo está dizendo, não permite que você ensine. É desafio, tem que explicar essas passagens. Então alguns vão dizer assim, olha, essa passagem de Paulo é universal, não é contextual, não se tratava de um assunto na igreja, mas que era uma situação que Paulo estava a explicar que devia ser regra universal em todos os tempos. Nós tínhamos que manter essa mesma visão de Paulo. Só que, de novo, aquilo que parece ser nem sempre é. A própria gramática do não permito agora, os estudiosos vão dizer que essa frase em si, que está no presente do indicativo em primeira pessoa, indica uma instrução temporária e ligada a uma situação específica em Éfeso. Não se trata de uma situação universal, do tipo, eu nunca permitirei, nunca permitiria nada disso. Não permito, por uma situação especial em Éfeso. Então nós precisamos nos perguntar por que em Éfeso? O que há em Éfeso de especial para fazer com que Paulo falasse essas palavras aí? 1 Timóteos 1, 3 a 4. Vejam o que é que Paulo vai dizer. Como te roguei quando parti para Macedônia. Quer dizer, aqui é o início, antes dele chegar nos versos polêmicos. Nós temos que ler o contexto para ter uma ideia do que é que se passa. Ele diz, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Quer dizer que existiam pessoas que estavam a ensinar outras doutrinas naquela igreja. Depois ele continua, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Edificação, uma das coisas que vem da profecia, não é isso que nós lemos há pouco. Ele diz que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Quer dizer que
havia já um problema específico em Éfeso, que um grupo de pessoas estava a ensinar doutrinas estranhas que envolviam fábulas e genealogias intermináveis. Então Timóteo estava em Éfeso para combater a falsa doutrina. A missão dele era aquela. Os falsos mestres estavam sobretudo focadas nas mulheres ricas e influentes. Um ponto fundamental que nós precisamos entender sobre Éfeso é que Éfeso era o território da deusa Ártemis, ou Artemis. Essa deusa era, diríamos que, dos mais adorados naquele tempo. E esse culto, essa religião tinha fundamentalmente sacerdotisas como o topo da pirâmide. Não eram homens, eram mulheres que mandavam. E essas das convertidas que estavam na igreja, muitas novatas que vinham dessa seita, essas pessoas ainda tinham alguma confusão na compreensão da fé cristã. E segundo os estudiosos, é nesse contexto de sincretismo entre o cristianismo e as doutrinas e a visão de Artemis na cabeça de algumas mulheres que estavam a ser disseminadas no seio da igreja. Então, Artemis, por exemplo, ela, segundo o mito dos gregos, dos romanos, melhor dizer, ela nasce a sua mãe dá à luz gêmeos, mas ela sai primeiro, né? Então, e ela mal sai, ajuda a mãe a dar o parto do irmão. Então ela era a deusa do parto, ela era a padroeira das mulheres grávidas. Quer dizer, com esse negócio que nós estamos a falar já de Gênesis, do dar à luz com dificuldades, e no tempo do primeiro século, a maioria das mortes eram mesmo no parto. As mulheres, ao dar à luz, morriam mais naquela situação de dar à luz. Então uma mulher grávida, na altura do parto, era, eu posso ficar. Então vou fazer o quê? Vou buscar a ajuda da Artemis. Essa deusa que me vai dar força para que eu não morra, ou se eu tiver que morrer, que eu morra sem muita dor. Então ela era adorada muito nesse sentido. E essas, por favor, vê essas crianças nesse barulho aí. Pois, então, as sacerdotisas da Artemis tinham um poder muito grande. E claro que sobrepunham-se sobre os homens. Havia essa situação aí. Então, quando nós lemos no versículo 13, vamos só voltar aí no que nós estamos a ler, vamos tentar ver o enquadramento. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É porque são práticas que no culto a Artemis aconteciam, e algumas estavam a levar a mesma mentalidade no seio da igreja. Paulo vai se levantar contra essas práticas e a sua palavra vai bater nessas coisas. Quando ele diz, por exemplo, que Adão foi formado primeiro, no versículo 13, ele vai dizer isso não para estabelecer a primazia do homem, mas ele vai apresentar isso para corrigir a teologia dessas pessoas. Por quê? A questão não se trata do homem ter vindo primeiro, até porque antes do homem vir, vieram os animais, em Gênesis. Ou Deus criou primeiro
o homem? Não foram os cavalos, os bois primeiro? Sim. Se o vir primeiro é assim tão especial, então também nós tínhamos que considerar os cavalos mais especiais do que nós. São coisas que nós temos que levar em jogo nesse negócio de interpretação, né? Então, Paulo vai mencionar que Adão foi formado primeiro, não para estabelecer a primazia masculina para todos os tempos, mas para corrigir a narrativa de origem local de Artemis. Por quê? Porque Artemis veio primeiro do que o seu irmão, e era essa a visão que as mulheres que seguiam Artemis olhavam para o mundo. Depois ele vai dizer que a Eva foi enganada, no versículo 14. Ele vai mencionar isso como um exemplo de vulnerabilidade à falsa doutrina. E aqui temos algo bem interessante. Vejam, Paulo está a dizer assim, não foi Adão primeiro que foi enganado. Não, mas ele está a dizer que a mulher é quem foi enganada. 1 Timóteos 2,14. Então algumas pessoas vão pegar isso e vão dizer, eita, irmão Norman, as mulheres têm mesmo facilidade para serem enganadas, são as primeiras. Mas a ideia aqui de Paulo não se trata disso, a sua interpretação não é essa. O que se aplicava às mulheres não instruídas a Éfeso, não se aplica a todas as mulheres no mundo. As mulheres em Éfeso não estavam preparadas, não estavam ainda capacitadas para discernir as falsas doutrinas que vinham desses falsos professores ou falsas professoras. E por não estarem preparadas, estavam vulneráveis. E claro, como nós falamos, eram sobretudo as mulheres participantes dessas seitas, e muitas delas novas, e era a maioria que estava a abraçar a fé do sexo feminino, nesse caso, nesse local. E entende-se então porque que Paulo vai usar a Eva naquele sentido. Por falta de preparo, ela foi enganada. Do mesmo jeito aqui, precisamos preparar. Timóteo, prepare as mulheres na verdade, porque senão vão ser enganadas. E para vocês verem o porquê que eu estou a bater nessa tecla, vamos em 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Por quê? Se Paulo está a usar, segundo aqueles que acham que ele está a proibir as mulheres no geral e universalmente, está a usar a imagem da Eva por ter sido enganada em relação às mulheres, vamos aqui ver que em 2 Coríntios ele usa isso para homens também. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Está a falar a igreja de Coríntios. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A falar à igreja. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele está a falar para quem? Para a igreja de Coríntios. Tem homens ou não tem? Boa parte dos anciãos são homens. E ele está a dizer assim, eu temo que vocês sejam enganados como Eva. Então, a imagem da Eva aqui não está a ser usada no sentido de gênero, está a ser usada no sentido espiritual. Quer dizer que por falta de preparo, vocês também podem ser enganados. Então, não importa se é homem, se é mulher, por falta de preparo, podemos ser enganados. Honestamente, em Angola, se eu tivesse que contar o número de pessoas que eu sei que são falsos profetas, são falsos pastores, são falsos pregadores por aí famosos, a maioria é homem. Sim. Os piores bandidos aqui mesmo que andam a destruir o nosso ambiente do evangelho em Angola são homens. Agora, que existem falsas profetisas, existem também. Mas se for em número, eu acho que há mais homens. Essa é a minha forma de entender o assunto.
Então, ele depois também vai dizer, né, aquele termo que ele usa, que eu não permito que a mulher exerça de autoridade. Essa palavra só aparece na Bíblia uma vez. E por só aparecer na Bíblia uma vez, fica um pouquinho difícil determinar o seu significado. Embora tudo indica que se trata de uma autoridade abusiva. Quer dizer que esse exercer autoridade sobre o marido é uma autoridade abusiva. E para mim, a imagem mais simples é voltarmos lá para Gênesis e falar dominar sobre o marido. Eu não permito que uma esposa domine sobre o marido. Eu acredito que se nessa igreja tivessem maridos a dominar sobre as esposas, Paulo poderia ter dito a mesma coisa. Não permito que os homens dominem sobre as suas mulheres, porque Deus não nos criou para dominar uns aos outros. Essa é a visão. A visão do Novo Testamento, a visão do Espírito, é que nós devemos ser servos uns aos outros. E é nesse serviço, é nessa doação mútua que nós melhor encarnamos o que Jesus Cristo fez por nós e o que Jesus representa por nós. O último verso é aquele onde ele diz: será salva através da maternidade. Deixa-me só ver. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, caridade e na santificação. Bem, então aí as pessoas, algumas vão dizer assim: então a mulher é salva por dar luz. É como, afinal? Quando a mulher nasce, isso significa que vai ser salva? E nós entendemos que não é isso que está em jogo aqui. Não. Olhando para Paulo e olhando para as Escrituras, somos da opinião que essa parte tem de ver com uma referência à vinda de Cristo. Porque lá em Gênesis, vamos só voltar lá em Gênesis muito rapidamente, estamos já no fim, não temos mais muito para se alongar aqui, mas vale a pena vermos isso. Gênesis 3, 15, o chamado proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui no proto-evangelho está claro que quem vai destruir a semente da serpente é a semente da mulher. E essa mulher, infelizmente, vai ter dores no parto. Tem aí esse jogo do nascimento com dificuldade, mas ainda assim também tem esse jogo de que esse que vai nascer é que vai destruir o inimigo, não é? E eu acho que é isso que está em jogo aqui, quando ele está a dizer: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Qual é a visão aí? Olha, Artemis, que vocês têm entendido como sendo a grande parteira, a grande salvadora, não é o caso. Cristo é a pessoa que vocês devem ter o vosso coração, é que vocês devem obedecer, vocês devem seguir, porque é nesse Cristo que vem pela mulher, no caso Maria, que vem a salvação de todos. Então eu acho que é esse jogo que Paulo está aqui a nos apresentar. Então, família, em suma, nós entendemos que o reino de Deus vem mudar aquela visão machista típica que, a nível da história e até hoje, muitos de nós temos influências. No reino de Deus, a ética, a forma de viver, a forma de ser é de sacrifício, porque é isso que Jesus fez por nós. E é isso que nós temos que fazer pelas nossas esposas. É isso que as nossas esposas têm que fazer por nós. É uma vida de doação mútua. Eu estou a falar isso, não é fácil. Por quê? Porque cada um de nós tem
traços diferentes, desafios diferentes, dons diferentes, capacidades diferentes, mas no Espírito de Deus tudo isso deve ser sempre levado a um ponto de amor, de nutrição, de trabalho mútuo e não de domínio, e não de esmagar o outro, não de achar que o outro é inferior a você. Não, o Espírito de Deus não nos preparou, não nos prepara para isso. Então, essa é a razão que nós permitimos e encorajamos que as nossas irmãs preguem. Porque acreditamos que o mesmo Deus que prega em nós, prega nelas. Porque o mesmo Cristo que está em nós é o mesmo Cristo que está nelas. E se nós olharmos para o mundo e vermos o número de mulheres com o número de homens, em termos estratégicos e missionários, seria um erro nós acharmos que as mulheres têm que ficar caladas. Não, se há possibilidade, há espaço, deixa que elas preguem. Veja que foram elas que treinaram Apolo. Veja que foram elas que treinaram Timóteo. Veja que são elas que Paulo está a chamar de cooperadora ou co-serva, diaconisa, presbíteros, enfim. São essas pessoas mesmo que nós precisamos olhar para elas e dizer assim: louvado seja o Senhor que derramou o Espírito em todos nós. Aquilo que Moisés sonhou, estamos a viver. E é o nosso papel apoiar, capacitar, para que ao invés de ser o caso, e uma vez, e talvez aqui vou fugir um pouquinho do que eu estava a falar, estava a ouvir um jovem a dizer: não, o fulano, um pastor famoso, ele se levanta mesmo com essa dica, essa coisa aí de mulheres pregatórias e tal. E eu vi assim um trecho do indivíduo a pregar e tal. E eu disse assim: ok, eu vou dizer assim, eu conheço um grupão de mulheres que pregam melhor do que eu. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar pela mensagem, para que o Senhor possa abrir. Desliguem, por favor. Tem um ponto vermelho aqui. No canto vermelho.